Olá, pessoal! Então, na aula de hoje a gente vai continuar o assunto da aula passada, falando aí sobre radioatividade, que é o conteúdo da unidade 4 do livro de vocês, tá bom? Na aula passada a gente viu que a radioatividade é uma propriedade que alguns átomos instáveis possuem, né, de emitir essa radiação para obter mais estabilidade. São geralmente átomos de grande número atômico ou de grande massa lá dentro da tabela periódica. Então, esses átomos, como eles são muito pesados, eles acabam se tornando muito instáveis. E essa instabilidade é que faz com que esses átomos acabem emitindo radiação para obter maior estabilidade. Essa radiação, como a gente viu, pode ser na forma de partículas alfa, partículas beta ou radiação gama. E aí a gente viu as propriedades, né, das três formas de radiação, dos três tipos de radiação, que é as partículas alfa, que são formadas por dois prótons e dois nêutrons, e quando um átomo radioativo emite uma partícula alfa, o seu número de massa diminui em 4 e o seu número atômico diminui em 2, certo? Vimos aí também as partículas beta, certo? Que são negativas e têm uma característica parecida com a de um elétron, embora não sejam formadas por elétrons, certo? E o efeito gerado pela emissão de uma partícula beta é aumentar o número atômico em 1, certo? Vimos aí também a radiação gama, que diferente das outras duas formas de radiação, da alfa e da beta, não se comporta como partícula, mas sim como energia. Por isso que é uma radiação, semelhante a uma radiação como os raios-x ou até mesmo as ondas de rádio. Então, são um tipo de radiação. A gente viu também que as três partículas elas têm diferentes características. As partículas alfa, elas são positivas, as partículas beta são negativas e os raios gamas não possuem carga elétrica. E quando eu faço essas radiações passarem por entre um polo magnético, um campo magnético ou um campo elétrico, eu posso ver que as partículas alfa elas são conduzidas em direção ao polo negativo do campo magnético, porque tem carga positiva. Já as partículas beta são atraídas em direção ao polo positivo, porque tem carga negativa e cargas opostas se atraem. Já os raios gamas não sofrem nenhum tipo de atração ou repulsão por estes polos magnéticos, porque não possui carga elétrica, certo? A gente viu também que as três formas de radiação, os três tipos de radiação, têm diferenças quanto a tanto a carga elétrica, a velocidade, a massa e principalmente ao poder de penetração. Então a gente viu que as partículas alfa elas não são tão penetrantes, então tem um baixo poder de penetração, já as partículas beta já conseguem penetrar mais do que as partículas alfa, então tem um poder de penetração médio, e as partículas gama são altamente penetrantes, então tem um alto poder de penetração, certo? Então a gente pode ver que até mesmo uma fina folha de papel consegue barrar uma partícula alfa, já as partículas beta só são barradas por uma barreira mais grossa, como por exemplo de plástico ou um tecido, como a mão humana. Já as partículas gama podem atravessar papel, pode atravessar o plástico, pode atravessar um tecido vivo, como a nossa mão, pode atravessar uma fina chapa de aço e só pode ser barrada, no caso, por uma grossa camada de chumbo, por exemplo, certo? E aqui nós vamos continuar nossa aula de hoje falando primeiro sobre os efeitos da radioatividade no nosso corpo, ou, melhor dizendo, nos organismos vivos, ok? Então temos aqui, os efeitos da radioatividade no ser humano dependem da quantidade acumulada no organismo, então da quantidade de radiação acumulada no organismo e do tipo de radiação. Como a gente viu, nós temos
radiações mais penetrantes e outras menos penetrantes. Então, o tipo de radiação também vai influenciar na consequência gerada por essa radiação no nosso corpo, certo? Então, a radioatividade ela é inofensiva para a vida humana em pequenas doses, mas se a dose for excessiva, pode provocar lesões no sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, na medula óssea e etc, certo? Essas lesões podem até mesmo levar à morte, num espaço que pode variar de poucos dias até dezenas de anos, né? Então a gente vê como, por exemplo, aquelas populações que vivem na região onde ocorreram desastres radioativos em usinas nucleares ou que sofreram os efeitos das bombas atômicas, que muitos efeitos só se manifestaram dezenas de anos depois, como, por exemplo, o desenvolvimento de câncer, certo? Então, temos aqui, estar em contato com a radiação é algo sutil e impossível de ser percebido. E aí mora o perigo, porque a gente não consegue sentir que está sendo exposto à radiação, a um átomo ou a um isótopo radioativo. Então, como a gente não sente de imediato, né? A gente não sente nenhum tipo de dor, não aquece, nem nada do tipo, a gente pode pensar que não é perigoso, que é muito pelo contrário, né? É bastante perigoso, certo? Então, como é algo que é impossível de ser percebido de forma imediata, a gente acha que não leva perigo, tá bom? Então, temos aqui, a radiação ataca as células do corpo, fazendo com que os átomos que compõem essas células sofram alterações em sua estrutura. Então, as ligações químicas podem ser alteradas, afetando até mesmo o funcionamento das nossas células. Isso pode provocar, a longo prazo, várias consequências no funcionamento destas células e do próprio corpo como um todo, certo? Que, como eu disse, podem aparecer a curto prazo, em poucos dias, ou demorar dezenas de anos para se manifestar, certo? Às vezes vão apresentar problemas somente os descendentes das pessoas que foram expostas à radiação. Então, por exemplo, uma determinada mulher que foi exposta a um desastre radioativo na usina nuclear ou da bomba atômica, ela pode, durante a vida dela inteira, não sentir nada, não ter nenhum problema relacionado à exposição à radiação. Mas quando ela tiver um filho, esse filho pode sofrer as consequências, certo? E aí nós temos um assunto bastante bacana, que é o chamado tempo de meia-vida, que está no livro de vocês na página 327 até a 329, tá bom? Então, nós temos aqui um importante tema dentro da radioatividade, que é o chamado decaimento e o tempo de meia-vida. Como a gente tinha falado anteriormente, os átomos radioativos, eles emitem radiação para se tornarem mais estáveis. Quando eles emitem radiação, a maioria desses átomos vai alterar a sua estrutura atômica, quanto à estrutura do seu núcleo, quanto ao seu número de massa. Então, vai ser modificado o átomo como um todo, certo? E esse átomo inicial, radioativo, instável, ao emitir radiação, acaba se tornando mais estável ao se transformar em outro elemento químico, em outro átomo, certo? E essa transformação, né, ela é chamada de transmutação radioativa. Então, o átomo ele se transmutou, ele se transformou em outro elemento químico através da emissão de radiação, certo? Essa reação onde um átomo radioativo, um isótopo radioativo, ele emite radiação para se transformar, se transmutar em outro elemento químico, é chamada de reação de desintegração radioativa, ou reação de transmutação, ou reação de decaimento radioativo, certo? Você pode ver com esses três nomes bacanas. Então, essas reações são, portanto, reações em que núcleos atômicos instáveis de elementos químicos radioativos emitem partículas, como partícula alfa, partícula beta
ou radiações eletromagnéticas, como a radiação gama, para se transformarem em núcleos mais estáveis, se transformarem em átomos mais estáveis. E aqui dentro dessa reação de desintegração radioativa entra a definição do tempo de meia-vida, que, como fala aqui, diz assim, ó, meia-vida, ou tempo de meia-vida, é o tempo necessário para a metade dos isótopos de uma amostra se desintegrar, ou seja, tempo necessário para que metade de um nuclídeo sofra decaimento radioativo. Falando em bom português, é o tempo necessário para reduzir uma amostra radioativa à metade. Ou ainda, a gente poderia dizer que o tempo de meia-vida é o tempo que você esperaria para dividir por 2 uma amostra radioativa, a massa de uma amostra radioativa. Então, por exemplo, se eu tenho o urânio 238, que é um átomo radioativo, e eu digo que o tempo de meia-vida dele é de 25 anos, e eu tenho 100 gramas desse urânio 238, se eu tenho 100 gramas, eu tenho uma massa de 100 gramas de urânio 238, e o tempo de meia-vida dele é de 25 anos, quer dizer que daqui a 25 anos eu não vou mais ter 100 gramas de urânio 238. Desses 100 gramas, apenas 50 serão ainda urânio 238. Os outros 50 se transmutaram em elementos químicos mais estáveis. Isso é o tempo de meia-vida. Então, eu sempre penso, quando eu pensar em tempo de meia-vida, eu tenho que pensar que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para eu pegar uma determinada massa de uma amostra radioativa e dividir ela por 2, certo? Aí, o que acontece? Uma determinada massa, como esses 100 gramas de urânio 238, até todo ele se transformar em átomos mais estáveis, vão se decorrer vários tempos de meia-vida. Então, vão se decorrer vários anos, vários tempos de meia-vida, para que toda a massa de urânio 238 se transforme em átomos mais estáveis, como, por exemplo, o chumbo, certo? Isso é o que a gente chama de tempo de meia-vida. Se você observar aqui nessa imagem, você vai ver, ó, que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para eu dividir a massa por 2. Então, eu tenho uma massa inicial, que a gente chama aqui de M0, aí passa um tempo de meia-vida, que é simbolizado por esse T, com a fração 1/2, certo? E observa que dessa massa inicial eu dividi ela por 2. Aí aqui eu tinha massa inicial sobre 2. Daqui para cá decorreram-se 2 tempos de meia-vida. Então, eu vou pegar a massa inicial e dividir por 4. Daqui para cá passaram-se 3 tempos de meia-vida. Eu vou dividir essa massa inicial por 8. Então, se eu tinha aqui 100, aqui vai ficar 50, aqui 25, aqui 12,5. Seria basicamente isso. Então, isso é o tempo de meia-vida, tempo necessário para eu reduzir à metade uma determinada amostra radioativa. Então, para eu dividir essa massa dessa amostra radioativa por 2. Daqui para cá, sempre eu vou dividindo, ó, por 2, certo? Isso é o que a gente chama de tempo de meia-vida.